O que é, para assim, para gente, para mim, que sou psicóloga, para várias pessoas, o que é psicologia jurídica, então? Psicologia é, social cognitiva, dentro desse âmbito jurídico, pode então, contribuir para essa questão das configurações da organização criminosa. Porque eu ficava me perguntando, olha, como é que, o que é que faz com que as pessoas tenham interesse em se organizarem, em estar juntos, né? E fui estudando, então, esses estatutos. Quando vem nesse novo estatuto, que como eu falei anteriormente, amplamente divulgado em 2011, a gente, algo assim que chama atenção, além da mudança deles não terem mais essas questões de coligação com o Comando Vermelho, existia uma questão da ação, né, que todo integrante deve, lá no 18º, que é o último, eles só passam de 16 para 18, eles vão falar, olha, todo integrante deve agir com severidade em cima de opressões, de assassinatos, de covardias realizadas por agentes penitenciários, policiais civis, militares e contra essa máquina opressora do Estado. Então, quando alguém sofrer um ato de covardia, extermínio de vida, extorsão, que forem comprovados, ocorrendo na rua ou na cadeia por parte dos nossos inimigos, daremos resposta à altura. E aí, lá no final, eles terminam: vida se paga com vida e sangue se paga com sangue. Então, essa colocação de que, se alguém for visto como inimigo, então, esse integrante do PCC deveria, quem estivesse por perto, como eles chamam lá de cadastrado, né, nessa quebrada, que é nesse bar, nesse local do ocorrido, deve se unir e dar esse mesmo tratamento. Então, eles começam a mudar algumas formas de ação que nesse primeiro não era, no primeiro estatuto não era assim, e passam a mudar. E ficar mais organizados mesmo, né, em todos os sentidos. E aí eles, com esse conhecimento, eles passam, então, de ser um grupo organizado dentro do sistema prisional paulista, para estar em várias unidades. Então, eles vão entrando em várias outras unidades prisionais e dentro dos estados. E hoje a gente sabe que, tendo essa questão, assim, transnacional, estando em outros países. E aí eu acho, então, a teoria do Bandura, do Albert Bandura, psicólogo, né? Ele morre só em 2021, então ele traz grandes contribuições. E aí, vamos lá. O que é? Vamos responder, então, o que a psicologia pode contribuir para tudo isso, né? Para essa explicação. E eu trago aqui esse exemplo do primeiro comando da capital, do PCC, porque foi o que eu estudei. Mas ele pode configurar em qualquer tipo de organização criminosa esses mecanismos psicossociais, né? Então, o primeiro mecanismo psicossocial que o Bandura vai falar, vai dizer, é da justificação moral, que ele vai dizer que é um mecanismo que opera em relação ao que é culpável e se torna uma conduta pessoal e social aceita por meio de reconstrução cognitiva que representa a conduta antissocial. Aí eu trago ali para vocês como exemplo essa própria, ali no segundo item de estatuto, que quando eles falam, ó, lutar sempre pela paz, justiça, liberdade, igualdade, união, visando esse crescimento da nossa organização, respeitando sempre a ética do crime. Esses conceitos de paz, justiça, liberdade, igualdade e união são conceitos amplos, né? Paz, justiça e liberdade é um conceito até da Revolução Francesa, que o Comando Vermelho traz, e depois também o PCC acaba colocando em várias outras organizações criminosas, mas é o sentido que eles dão para essas palavras, né? Para a própria palavra ética, é esse sentido que se dá. Então, o Bandura vai falar justamente sobre isso, sobre quando uma conduta, essa conduta é uma conduta antissocial, mas faz com que a pessoa se sinta menos culpada e acaba sendo uma conduta pessoal e social nessa sociedade deles, que é dentro dessa sociedade criminosa, que isso passa a ser, então, aceito. O segundo mecanismo que ele vai falar, ele chama de eufemismo, que é um mecanismo de mascaramento de atividades repreensivas em relação à forma de como são nomeadas, faladas, com o intuito de diminuir essa gravidade no ato ou dar-lhe um status respeitável. Aí o exemplo está lá
o primeiro item, como todos os integrantes devem lealdade, respeito ao primeiro comando da capital, devem tratar todos com respeito, dando bons exemplos a ser seguido pela massa, acima de tudo, ser justo e imparcial. Entendam que essas palavras são palavras comuns que qualquer pessoa poderia estar falando, de bons exemplos e tudo, e que para eles tem muito sentido e que para a sociedade fica um pouco, né? O que é que isso significa? Como é que é você tratar com respeito, se é uma questão de criminalidade, né? Então fica algo aí a se pensar. O terceiro item ele chama de comparação vantajosa, que é um mecanismo que vai operar quando condutas consideradas prejudiciais dão uma impressão de consequência menor, se comparadas com outras atividades mais repreensivas. Aí, o comando não admite entre seus integrantes estupradores, homossexuais, pedofilia, caguetagem, mentira, covardia, opressão, chantagem, extorsão, inveja, calúnia e outros atos que vão ferir essa ética do próprio comando da capital. Então, eles fazem esses itens, né, que eles vão chamar dos itens que são itens disciplinares. Então, eles criam esses itens e tudo que for contra esses itens do que é colocado vai estar comprometendo uma questão de ética, do que eles consideram uma ética dentro da organização criminosa. O quarto item, eles vão chamar, que é um item que o Bandura chama de difusão da responsabilidade, onde é um mecanismo psicossocial que é usado quando as pessoas veem suas ações como se estivessem emergindo de pressões sociais ou de impulsões dos outros, mais do que algo que elas mesmas sejam responsáveis, né? E aí, vamos lá falar, olha, um integrante que vier a sair da organização e fizer parte de outra facção, ou coagitar alguma coisa relacionada ao que o primeiro comando da capital faz, será decretado. Né? Aquele que vier mexer com a família vai ter também as suas famílias exterminadas, né? Porque o comando nunca mexeu com a família de ninguém e então não vai admitir que isso aconteça. Então, o ato é feito porque o outro é responsável e não a própria pessoa, não a própria organização, né? Por responsabilidade do outro. Minimização, ignorância ou distorção das consequências, que vai operar quando as pessoas acreditam fazer o mal ou pelo bem, ou que os fins vão justificar o meio, minimizando o mal que causa, evitando encará-los ou negligenciá-los. Integrantes deixando claro que não somos sócios de nenhum clube, e sim integrantes de uma organização criminosa que luta contra os opressores e injustiçados que surgem no dia a dia e tentam nos afetar. Assim, o comando não admite acomodações e fraquezas diante da nossa causa. Que é o exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. A atribuição da culpa à vítima é outro mecanismo em que as pessoas veem a si mesmas como vítimas sem culpa, vez que são pressionadas a agir de forma prejudicial por uma provocação forçada, ou então a ver as suas vítimas culpadas e merecedoras do seu prejuízo. Todos os integrantes serão tratados com igualdade, sendo que essa luta é constante, permanente, seus méritos e atitudes serão avaliados, dando prioridade para aqueles que fizerem por merecer, esclarecendo que méritos não é sinônimo de acomodação, impunidade diante da nossa luta, tratando com a igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. Isso é o que é colocado lá dentro desse novo estatuto, né? Desse que é o atual. E o último deles, que é o desumanizar a vítima, é um mecanismo utilizado quando se retiram das pessoas suas qualidades humanas ou quando lhe atribuem qualidades fúteis, né? Irmãos, aqueles que vierem a falhar na missão por fraqueza, deslealdade, desinteresse, será automaticamente excluído e caso a avaliação pela sintonia, no caso de vazar as ideias, poderão ser caracterizados como traição e cobrança e morte.